O que a gente vai ver agora é um dos assuntos mais legais que tem no CSS, tá? Pelo menos é um dos que eu mais gosto, que é animação, tá? Mas para falar de animação, primeiro, o que a gente vai fazer? A gente vai relembrar um assunto que nós já vimos numa das aulas passadas, ok? Que são as transições, tá? Ou transition. Bom, transição é utilizado quando a gente quer fazer uma animação entre um estado e outro, né? Como assim? Vamos lá. Quando eu tenho dois estados de um botão, por exemplo, ou um link, tá? Eu tenho o link normal e o link no estado hover, tá? Apenas um exemplo. Então, quando o estado hover é quando o mouse, né, repousa sobre aquele botão, sobre aquele link, tá? E se eu quiser fazer essa mudança de estado de maneira mais suave, né, menos dura, digamos assim, a gente usa o transition, tá? Então, por exemplo, eu quero mudar a cor de background de um link. Tá? Se eu posso utilizar a pseudoclasse hover, se eu utilizar junto com a propriedade transition, essa transição da cor de fundo ela vai acontecer de maneira mais suave, né? De maneira menos dura, ok? E são essas as propriedades que a gente tem. Então eu tenho transition property, que vai dizer qual que é a propriedade que eu quero fazer a transição, se é background, se é largura, se é altura, se é top, left, por aí vai, tá? Transition duration, que é o tempo que essa transição deve ocorrer. Transition delay, que serve para dizer se ela deve ter um atraso ou não. E o transition time function, que é a função que vai determinar, que vai definir aceleração e desaceleração, tá? O easy in acelera, o easy out desacelera, ok? Ou seja, easy in é para o início, easy out é para o final. Tudo bem? Maravilha. E, além disso, a gente tem uma versão que é a shorthand, que é o atalho, né? Eu posso colocar a propriedade transition e colocar todas as demais, os valores, né? Tudo numa única linha. Então, eu coloco o transition property, duration, time function e o delay, tudo numa única linha transition, ok? E também eu posso fazer o que? Transições múltiplas, tá? Então, eu posso utilizar a versão shorthand, que é ali, eu coloco tudo que eu quero fazer a transição numa linha, né? E daí separo por vírgula, tá? Ou eu posso trabalhar com as propriedades individualmente, né? Então eu tenho ali transition property, coloco a propriedade 1, vírgula e a propriedade 2. Então, por exemplo, eu tenho aqui transition property, eu vou animar background color e vou animar widget, um exemplo, tá? Aí aqui, duration, para a propriedade background color, eu tenho, por exemplo, 1 segundo e aqui no widget eu tenho meio segundo, um exemplo, tá? E da mesma forma as outras propriedades, ó, transition time function, coloco o time function da primeira transição e da segunda transição sempre separado por vírgula, ok? E transition delay é o mesmo conceito, lembrando de sempre separar por vírgula. Maravilha? Vamos para o próximo. Só que se eu parar para pensar, para uma transição funcionar, eu preciso sempre de um evento disparador. Tá? Ou seja, eu preciso de algum evento que irá fazer o estado visual de um elemento mudar, né? Por exemplo, a largura, a cor de fundo, como a gente já viu, tá? E que tipo de eventos são esses, né? Esse evento pode ser um focus no campo de formulário, hover, né, num link ou num botão, até mesmo uma pseudoclasse activity, o active num link, tá? Mas a gente sempre depende de uma interação do usuário. Até dá para fazer com JavaScript, aliás, esse é o próximo slide aqui, né? Até dá para fazer com JavaScript, mas esse é assunto para outra hora, tá? Por enquanto, a gente precisa realmente de um evento que vai disparar a transição, ok? Muito bom. Então, como que a gente pode fazer para melhorar ainda mais nossas animações, né? Eu tenho uma outra propriedade, que é a propriedade animation, tá? Essa propriedade animation, ela trabalha junto com um cara chamado keyframes, ok? E como que funciona? A gente usa o keyframes para criar uma animação. E com o animation, a gente aplica essa animação criada num objeto, num elemento lá no DOM, lá no HTML, tá? Eu vou mostrar isso daqui no código, vai ficar mais claro, mas por enquanto, vamos só fazer uma rápida comparação entre o transition e o animation. Então, olha só, o transition
para que ele serve? Ele cria uma transição simples, né? Sem keyframes, tá? Então, do estado 1 para o estado 2, é sempre assim. Da cor vermelha para a cor azul, da largura 500px para a largura 600px, ok? Sempre de um estado para o outro. Não tem o intermediários, que seriam os keyframes. A gente vai ver daqui a pouquinho mais detalhadamente, tá? O transition também depende da interação do usuário, como eu falei, né? O hover, ou o focus de um elemento, ou active, ou até mesmo o JavaScript, para eu adicionar e remover uma classe, tá? Mas por enquanto, a gente vai ficar apenas com CSS. E o animation serve para criar animações mais complexas, tá? Então eu posso ter estados intermediários. Então, por exemplo, eu tenho um elemento que ele vai animar do vermelho para o amarelo, para o verde para o azul, ok? Eu tenho um elemento, um boneco na tela, por exemplo, que vai andar da direita para a esquerda, depois vai para baixo, vai para cima e por aí vai. Então eu tenho keyframes, eu tenho quadros intermediários que vai fazer a minha animação acontecer, tá? Além disso, a propriedade animation não depende da interação do usuário, tá? A gente ainda pode utilizar JavaScript para disparar uma animação ou não, utilizando ali uma programação JavaScript para adicionar ou remover uma classe, mas não precisamos mais do JavaScript nem de interação do usuário. Se eu quiser criar uma animação que seja iniciada assim que a página é carregada, eu consigo, tá? E também a gente tem maior controle sobre a animação criada, justamente porque a gente utiliza juntamente do animation, né? A gente utiliza os keyframes, ok? Mas vamos entender primeiro um conceito muito importante aqui, ó, o conceito de timeline, tá? Eu tenho uma imagem aqui para te apresentar esse conceito, né? O conceito de linha de tempo, ok? Digamos que eu tenho uma animação que demora 3 segundos, que é esse exemplo aqui, tá? Tem uma animação que demora 3 segundos para acontecer. E eu tenho 4 estados chaves dessa animação, 4 quadros chaves dessa animação, tá? Repara que cada estado tem um tempo de 1 segundo, tá? Por que 1 segundo? Porque cada um tem 33%, tá? 33% de 3 segundos, 1 segundo. Então, deixa eu só fazer um desenho aqui. Aqui eu tenho 1 segundo, aqui eu tenho 2 segundos e aqui eu tenho 3 segundos, tá? Sempre em porcentagem. Se esse cara aqui mudar, ao invés de ser 3 segundos aqui, eu tivesse, por exemplo, 6, cada bloquinho desse de 33% seriam, então, 2 segundos e não mais 1 segundo, ok? Então, eu sempre vou determinar os keyframes em questão de porcentagem. E isso daqui, digamos assim, cada porcentagem dessa, cada proporção dessa do timeline, o tempo que isso daqui vai demorar para acontecer vai depender do tempo da animação total, ok? É assim que funciona a timeline, tudo bem? Muito bom. Próximo aqui, eu quero mostrar para vocês também uma outra imagem que eu baixei da internet, que é para entender um pouquinho mais essa questão dos quadros chaves, tá? Os quadros chaves são pontos cruciais para que a animação aconteça. Repare que entre um keyframe e outro, aqui, eu tenho aqui um ponto-chave da minha animação, aqui um outro ponto-chave da animação. Repare que entre um e outro eu tenho o quê? Frames, tá? Eu tenho, digamos assim, a animação acontecendo que é calculado automaticamente pelo computador. Tá? Ou seja, o animador define quais são os pontos principais da animação. Aqui nesse exemplo eu tenho esse quadro-chave, tenho esse quadro-chave e tenho esse quadro-chave. Tá? O computador se vira para calcular os desenhos intermediários aqui, dependendo do que? Do tempo de animação. Se eu tiver maior tempo, mais frames aqui intermediários. Se eu tiver menor tempo, menos frames aqui no meio. Tá? O computador que vai calcular isso. Por isso que esses caras aqui que eu marquei como vermelho são chamados de quadros-chaves ou keyframes, porque são eles que vão ditar como serão os frames secundários, os frames intermediários aí, como que eles serão calculados e desenhados na tela automaticamente, tá? Então, nosso papel como animador é criar keyframes. Os frames, que são os intermediários, é automático, a gente não cria, ok? Muito bem. O próximo, eu quero passar para vocês aqui algumas dicas.
Então, olha só, somente valores numéricos podem ser animados. Então, alguns exemplos de valores que eu posso animar. 10 pixels, 0,5, por exemplo, se eu estivesse falando de opacidade, 58% de uma largura, sei lá, de margem, alguma coisa assim. Font size, olha só, 10 em, também posso. Cor, ali o hashtag CF0, isso aqui é um número, tá, pessoal? Isso aqui é um número hexadecimal, mas continua sendo um número, então eu consigo animar. Ah, mas, poxa, e ali aquela palavra head ali? Por que que tá ali? Head é valor numérico? Na verdade, a palavra head é só um atalho para um valor numérico que é a cor, tá? Então, sim, eu posso animar. Agora, valores como alto, Arial, hidden e outros eu não posso animar, tá? Não são valores numéricos, ok? Próxima dica. Propriedades mais performáticas para animação são Transform e Opacity, ok? Então, sempre que possível, a gente vai utilizar essas propriedades para criar nossas transições, as nossas animações, tá? Propriedades como Widget, como Height, Top, Left, Margin Left, todas essas propriedades elas são menos performáticas para a animação, ok? Tanto é que se eu criar uma animação pouco performática aqui e gravar o vídeo ao mesmo tempo, às vezes eu nem consigo gravar direito o vídeo, o saída aqui do meu software de gravação, ele não vai quebrar, enfim, vai ficar ruim. Eu já fiz esse teste, tá? Então, sempre que possível, Transform e Opacity para deixar a sua animação mais performática, ok? Próxima dica. Se preciso, a gente pode utilizar uma propriedade chamada Will Change para a gente tentar melhorar a performance da animação. O que essa propriedade Will Change diz para o navegador? Diz que alguma propriedade de algum elemento vai sofrer uma animação. Então, o browser, o sistema, ele já reserva ali um espaço para... ele já sabe que aquela propriedade vai ser animada. Então, ele já se prepara, tá? Ele já se prepara para fazer aquela mudança, aquela animação, ok? Agora, cuidado! Não pode usar essa propriedade em todos os elementos. Então, você não pode selecionar todos os elementos da sua página e aplicar o Will Change, colocar o que vai ser animado, que vai ter o efeito inverso, né? Ao invés de melhorar a performance, você vai prejudicar a performance. Então, na prática, essa propriedade a gente só usa se necessário, ou seja, você criou uma animação, a animação ela está ali, digamos assim, ela está flicando, né? Ela está dando uns soquinhos, está dando uns pulinhos. Então, a gente vai lá, coloca o Will Change e vê se arruma, tá bom? Sempre só vai usar se preciso, tudo bem? Maravilha. O próximo eu já quero mostrar aqui direto no código, olha só. Tem a propriedade, então, keyframes, a gente utiliza esta sintaxe, tá? @keyframes, o nome da sua animação, o nome que você quiser escolher. Aí eu tenho aqui duas palavrinhas mágicas, from e to, que na verdade é a mesma coisa que 0% e 100%, tá? Esses dois trechos de código, eles fazem a mesma coisa, ok? Se você tiver uma animação que vai do 0% até o 100%, você pode escrever from to, do estado vermelho para o estado azul, ok? Muito bom. O próximo aqui, eu quero mostrar quando a gente tem um keyframe intermediário. Então, eu tenho ali da cor vermelha para a cor azul para a cor laranja. Então, eu tenho essa animação acontecendo do 0%, ou seja, do início da animação, até metade do tempo vai ficar na cor azul e para o restante, até o final do tempo, na cor laranja, tá? Lembrando, olha só, from é igual a 0, to é igual a 100, ok? Muito bom. Próximo, eu quero mostrar aqui como que a gente aplica num elemento, tá? Então, eu criei a animação utilizando, voltar um slide aqui, criei a animação utilizando keyframes, tá? @keyframes, anima cor. No próximo, eu vou aplicar no elemento. Eu pego o elemento que eu quero animar, propriedade animation, dois pontos, a animação que eu criei, anima cor, e o tempo que ela vai demorar para acontecer, 1 segundo. Simples assim, tá? A gente vai ver isso no código. Mas eu também posso colocar, sem utilizar a versão atalho, né? A versão shorthand, tá? Eu posso colocar cada propriedade individualmente. Olha lá, animation name, anima cor, animation duration, 1 segundo. Dessa forma que funciona, ok? E aí eu tenho mais algumas propriedades. Olha só, tem animation duration, animation delay,
Time Function vai funcionar exatamente igual ao Transition, Easy In, Easy Out, por aí vai, ok? Temos também Animation Iteration Count. Para que ele serve? Para dizer quantas vezes a animação vai acontecer. O Direction serve para dizer se eu quero que vá do final para o início, se eu quero que fique alternando. A gente vai ver na prática, vai ficar mais fácil, tá? O Fill Mode, para que serve? O Fill Mode, ele serve para me dizer como que a animação deve iniciar ou terminar, dependendo das propriedades do elemento e as propriedades da animação. A gente também vai ver isso na prática, tá? E o Animation Play State serve para eu dar play ou pausar a animação, tá? Também a gente poderia usar JavaScript para isso, mas não há necessidade. A gente pode pausar uma animação, coisa que com Transition não é possível, tá? Eu não consigo pausar uma transição, tá? Já com a propriedade Animation, sim, isso é possível. Okay? No próximo vídeo, a gente vai direto lá para o nosso Brackets. Até lá!